será que dá pra gente fazer negócio de forma intencional dentro de diversidade e ainda se divertindo muito? Eu tenho certeza que dá. Fica nesse episódio que você vai descobrir como. Você está no Respostas Humanas, que é o podcast da ABRH, diretamente aqui do Expo São Paulo, onde acontece a 49ª edição do CONAR. E esse podcast é em parceria com a Bravend, eu, Eli Soares. Estou aqui no 18º episódio, nesse segundo dia do CONAR, e eu estou recebendo aqui alguém que promete ser bastante interessante, porque tem muitas pautas que a gente vai conversar. 30 minutos eu acredito que vai ser pouco. O nome dele já merece aqui um curso especial. Eu vou tentar falar certinho. Otmar. Acho que eu acertei. A gente vai começar fazendo audiodescrição para incluir as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando, mas que não podem nos ver. Eu vou iniciar aqui e já passo para você. Então, eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho os cabelos longos, enrolados, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa azul escura. Tem um logotipo aqui da Bravend, que é um pássaro que simboliza esse crescimento e essa liberdade. Nós estamos numa sala bastante grande aqui, de mais ou menos 5 metros por 4, branca, com alguns detalhes azuis, e ela tem um lado muito interessante, todo de vidro, que dá pra gente ver o que tá acontecendo lá fora, nesse CONAR, que tá recebendo cerca aí de 35 mil pessoas, tá bastante cheio, e a gente tá aqui sentado em cadeiras brancas, um de frente para o outro, numa mesa branca também retangular, que ao final dela tem aqui uma televisão passando a vinheta do nosso podcast Respostas Humanas. Nós estamos de frente ao microfone, usando também um fone de ouvido até para barrar um pouco de todo esse barulho aí de tantas pessoas conectadas. E tem mais 2 pessoas também aqui dentro da sala, que são da equipe técnica, o Lucas e o Cadu. E você, ótima. Tu fez essa audiodescrição às 18 vezes? Às 18 vezes. Você já tá assim, ó, letradíssimo. Deu certo? Então certo. Tá bom, maravilha. Bem, gente, eu sou o Otmar, podem me chamar de Hot, que tá tudo certo. Vou fazer minha audiodescrição também, então tô com o cabelo aqui, tá crescendo, tô deixando crescer, tá bonito, tá meio ondulado, é castanho, uma barba por fazer, um piercing dourado no nariz que favorece junto com esse óculos. Também tô com um croppedzinho preto, com um coração arco-íris, uma calça pantalona e uma botinha, né? Porque é sobre isso, por que não, né? E a gente vai falar sobre diversidade e negócio aqui, não é, Liz? Exatamente, diversidade e negócio, e o quanto isso faz sentido para que as empresas efetivamente cresçam individualmente, mas também financeiramente, com inovação, com produtividade, com pessoas engajadas. Já quero começar também fazendo uma provocação que a gente fez com todas as pessoas. Audiodescrição e depois. Hot. Se já era mais fácil falar Hot, por que não me avisou? Ora bolas. Hot. Quem é você como pessoa e aquilo que não está no seu LinkedIn? Boa. Ai, vamos lá, eu costumo levar pro LinkedIn a pessoa, tá? Então eu já vou muito pra esse lugar do ser e posteriormente o fazer. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou um homem LGBT, sem deficiência, branco, cis, nascido numa família de baixa renda, no interior de Santa Catarina. Meu nome, Otmar, vem dessa ancestralidade alemã, uma colônia alemã muito forte e tradicional. Uma criança viada, lá tinha o contexto dela. Eu trabalho desde os 14, eu sou aluno de escola pública, eu sou aluno do ProUni e aluno do Ciências Sem Fronteiras, me formei em arquitetura e urbanismo. Tem uma frase que eu amo demais, que ela até remete um pouco ao meu estilo de vida atual. Entre o caminho, entre a partida e a chegada, eu prefiro o percurso. Eu sou um bom vivan que gosta de viver a vida. Aí meu ascendente em touro talvez vá gostar de um vinhozinho, vai gostar de uma comidinha bem feita. Tem 2 anos que eu sou nômade, vivi muito na Bahia no ano passado, então maravilhoso, tenho buscado aí tecnologias comunitárias. E mais do que tudo, eu sou um amante da tecnologia. E quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando só da digital. Tecnologia é uma ferramenta, é um meio. Isso aqui é uma tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia, a gente tem várias tecnologias aqui. E eu gosto muito de falar de tecnologia ancestral. Da gente resgatar
formas que a gente tinha aí de comunicação, formas que a gente tinha de conexão entre comunidade. Porque hoje a gente está num momento onde a gente percebe a tecnologia digital, só que a gente tem um pavor, a gente tem um asco. Fala tecnologia, a gente não consegue diferenciar muito o que é celular, o que é rede social, porque ela entra no mesmo lugar. E a gente percebe que, até inclusive fazendo um jabazinho aqui, eu sou colunista da Meio Mensagem. Comecei agora nesse último mês e eu falo muito sobre, no primeiro artigo, sobre tecnologia social e sobre a gente resgatar um pouquinho dessa compreensão. Voltando para o nosso cenário, quando a gente pega a tecnologia que a gente tem hoje digital, a gente já pensa assim, algo negativo. Por quê? Porque toda a usabilidade que a gente tem é para a gente usar a nossa rede social, porque quanto mais eu uso, mais eu dedico o meu tempo a receber propagandas. A gente sabe que as empresas têm que sextuplicar sua meta de vendas muitas vezes, né? Sua meta de receita. E quando a gente olha para esse cenário, ele acaba ficando insustentável. Agora, isso é dentro de uma perspectiva capitalista, onde a tecnologia é uma ferramenta. E aí tem duas coisas muito legais aqui, Elis, da gente trazer, é que a tecnologia humana e a tecnologia sintética. Tem uma amiga minha, eu adoro que a gente vai construindo, o nosso ser vai construindo, vai fazendo, e as nossas referências vão virando nossos amigos, né? Lígia Zottini, uma amiga que era uma referência, voz, pensadora de futuros, maravilhosa. Ela vai trazer muito a perspectiva da tecnologia humana e da tecnologia sintética. A tecnologia humana é tudo que tem consciência. E a gente tem várias. Se eu te der um abraço aqui, a gente sincronizar o abraço, é uma tecnologia humana. Sempre que tem a perspectiva da consciência. A tecnologia sintética, não. A gente não inventou a consciência. A gente não tem a perspectiva de inventar consciência dentro desse lugar. Esse é o primeiro ponto para a gente compreender que todo lugar que há um trabalho que uma máquina pode fazer, não é um trabalho humano. Calma, veja bem, vamos chegar lá. Não estamos dizendo que está tudo bem o desenvolvimento na qual a gente tem a perspectiva hoje da tecnologia como tal. Quer ver um exercício interessante? Tu lembra daquela foto do Papa com a roupinha? Sim. E tu lembra do Trump sendo preso? Sendo preso? Sim. Faz 4 meses, Elis. Já? Uau! Quando eu olho pra isso, e olha quantas IA a gente teve depois disso. Toda semana uma coisa diferente. O ChatGPT foi em novembro do ano passado. Sim. E tem muita gente que ainda não viu falar sobre Tem muito. Esse é um ponto que a gente tem que trazer quando a gente fala de tecnologia e diversidade, pra gente recortar. Por quê? Porque vai vir muita máquina pra fazer o que não é um trabalho humano, só que tem muito humano que precisa conhecer como opera essa máquina. Sim. E aí, o que é importante pra gente finalizar esse ponto, que eu adorei que a gente já costurou aqui numa linha, né? É a gente compreender, dentro dessa perspectiva da tecnologia, que conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Na verdade, ele já conhece a gente que demora um pouco mais para fazer esse caminho de autoconhecimento. Quero voltar para a gente resgatar essa questão da diversidade dentro da intenção do negócio e que você conte, você não passou, fez arquitetura e urbanismo, não passou por esse movimento tradicional, que seria um CLT, e já foi empreender na Nós Somos, que já está dividida também. Empreendeu, mas ela já está dividida em marketplace e também em consultoria. Fala um pouco de cada um desses trabalhos, por favor. Boa. Trouxe muito a pauta de tecnologia, porque é o que a gente constrói aqui, né? A tecnologia social. Sou cofundador da Nós Somos, sou diretor-geral hoje. A Nós Somos é uma startup de impacto onde a gente aproxima as pessoas LGBTs de lugares amigáveis com o marketplace, é um Maps LGBT. A gente tem um trabalho lindo com a Ambev ali dentro, depois eu conto um pouquinho mais. E a gente tem a nossa outra vertical, que é a consultoria. Nessa consultoria a gente atende clientes como Ambev, L'Oréal, iFood, Nubank, CVC, são alguns que a gente já construiu o projeto e passaram por aqui. Na consultoria, o que a gente faz é compreender a estratégia de diversidade e inclusão dentro de um cenário. Então, tudo que é estratégia, desenvolvimento de plano de ação, desenvolvimento de grupos de afinidade, comitê, onde a gente vai olhar para a base de pesquisa de dados sociodemográficos, é algo que a gente constrói. Paralelo a isso, a gente tem as nossas ações de letramento e treinamento. E a gente tem uma frente muito forte, que é uma frente de eventos. A gente lançou aqui em São Paulo a Maratona do Orgulho, que foi um sucesso. A gente começou a trazer muito mais a vivência para a gente conseguir sentir de fato a inclusão. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, bem como você me trouxe aí. E a arquitetura é um curso fantástico, assim. A primeira coisa que eu falo para quem quer fazer arquitetura é não faça. De tão fantástico que é. É que você precisa realmente gostar, assim, é algo importante. Porque é um curso que, quando a gente vai falar de mercado, ele já tem um mercado um pouco complicado, assim.
Agora, a arquitetura me ensinou sobre fenomenologia, e a fenomenologia a gente compreende a construção de um espaço que ele pode ser físico ou digital, que é o que eu trabalho muito com a tecnologia hoje, principalmente no nosso marketplace. O urbanismo me ensinou sobre consciência de classe, porque a cidade está para as pessoas como as pessoas estão para a cidade, Sim. que é uma estratégia muito legal. E o curso de arquitetura e urbanismo é um curso que ele te busca, ele te pede coisas que ele não te ensina. Então você precisa buscar, você precisa aprender. E tem algumas outras coisas que são interessantes, né? Eu fiz intercâmbio na Irlanda, foi lá onde eu conheci a tecnologia social. Tive um projeto que saiu entre os melhores do mundo, num Fab Lab, num portal de arquitetura, de desenvolvimento de projetos de alunos. Eu fui presidente do centro acadêmico, onde construí um Fab Lab, que é um laboratório de fabricação digital na minha universidade, que foi reconhecido pelo MIT, inclusive. Então esse movimento ele já vinha aí desde sempre. Construímos um movimento muito legal, uma comunidade bem forte. O que eu te diria que eu acho que eu fui aprendendo com essas ferramentas é que eu sou uma liderança, e uma liderança que gosta de engajar e construir uma comunidade em prol de resolver algum problema social dentro de um modelo de negócio. O que eu tenho hoje, o que eu sou cofundador, é um negócio social. Eu tenho já uma pergunta sobre isso, mas eu quero voltar só um pouquinho, que é uma provocação. Adoro. A arquitetura e o urbanismo fizeram de você um nômade? Foi exatamente lá que você se entendeu? Você pegou meu TCC, tá? Porque essa frase, que eu te trouxe veio do meu TCC. Super. E tu sabe o que é interessante? Que quando a gente volta pro início da civilização, a humanidade era nômade. Os primeiros pontos que a gente tem estáticos, você lembra, tem até um emoticon no celular, aquelas caras da América Latina, algumas tribos, aquelas caronas de pedra. Aqueles foram os primeiros monolíticos. No Chile tem. Aqueles foram os primeiros monolíticos onde tinha um ponto fixo de referência. E depois, com a agricultura, começaram-se as civilizações perto dos rios. Mas esse ponto é interessante. E tu sabe por que eu saí a vida nômade? Por causa da arquitetura, foi trauma. Não. Eu queria sentir o ritmo do universo. Tá. Já tinha feito intercâmbio, mas fui e voltei. E eu queria ir para um lugar e que o restante ele fosse delimitado com as pessoas que eu conhecesse, com as oportunidades que eu conheci. E tem duas coisas na minha vida que eu gosto muito de ter tomado essa decisão, de ter tido coragem, que inclusive tenho tatuado aqui, que é fazer com medo mesmo, né? Que é só sobre fazer, mas com medo. Com medo mesmo. A vida nômade. Uma frase de Maria Bethânia que remete muito à principal conquista da vida nômade. As conexões. Sim. Então Maria Bethânia diz assim: agradeço aos amigos que fiz, que mantêm a coragem de gostar de mim, apesar de mim. Sim. Fantástico dentro desse cenário. Desapegar emocionalmente. Então foi outra coisa surreal, assim, sabe? E engraçado que isso vem tudo junto. Eu queria sentir esse mistério, eu me joguei. Fantástico, né? E São Paulo... A título de números, nômade de que forma? Quantas cidades você já se mudou, já viveu? Qual é o período que você fica em cada um dos locais? Boa. Eu não sou a pessoa que tem aquele estilo de vida fast, eu não gosto. O meu principal objetivo é buscar comunidades mais horizontais. Então eu passei 8 meses num lugar chamado Boipeba, no sul da Bahia. 15 mil habitantes, uma ilha que não tem carro, trabalhando remoto, né? Quando tinha evento eu viajava, foi sensacional, o lugar mais próximo de lar que eu tenho hoje, inclusive. Tem algo de diversidade que eu adoro lá. Independente da grana que você tenha, a festa é a mesma para todo mundo. Você vê milionário ficando com pobre, você vê cachorro, você vê gente branca, você vê gente preta, você vê pessoas com deficiência, você vê pessoas LGBT, você vê todo mundo junto, misturado, a coisa acontecendo. É sensacional. Para mim é muito uma utopia do que a gente está construindo dentro de cidade, assim. Então, Boipeba, em Floripa, eu comecei a vida nômade num lugar chamado Costa da Lagoa, só chegava de barco ou de trilha. Eu tenho muita perspectiva de buscar a natureza. Então, São Paulo é igual à morte, acontece para todo mundo. E São Paulo é business, né? E São Paulo a gente vem pra cá, é uma cidade global, é onde as coisas acontecem, tomamos muitas decisões, fechamos clientes, construímos parcerias, só que não me vejo o ano todo, né? Então, minha ideia dos próximos 3 anos é continuar no rolê nômade, conhecendo muito o Brasil, Nordeste, Norte, Pará, tá no radar, inclusive, já estamos até vendo que vai ter um evento da BRH lá, a gente estava negociando hoje. BRH, no Pará. É tour. Açaí, é tacacá, aquela coisa toda. Muita coisa boa lá. Quantas cidades já? Eu não sei te dizer, mas eu acho que talvez umas 15, vai. Tem 2 anos aí que tô no percurso. Eu vou colocar um ponto de referência. Teve uma pessoa que a gente entrevistou aqui, muitíssimo interessante. Ela é da diretoria de RH de uma grande empresa e ela se mudou 37 vezes.
E ela é bastante jovem, ela tá com 47 anos. Será que eu conheço? Depois eu posso até falar, o episódio dela foi muito legal e a gente meio que colocou isso como marco de referência. 37 vezes marcou a gente aqui no podcast. Voltando para a questão de se sentir e mais do que se sentir, se entender como uma liderança. Eu quero trazer aqui o que a gente conversava nos bastidores, que você tem uma presença que logo ao chegar, a gente nem se conhecia, já traz uma leveza, já traz uma alegria e uma brincadeira que desprende o local e deixa essa conexão mais possível. E você tinha colocado um pouco para mim que essa é uma escolha e uma ferramenta de adaptação da comunidade que cada um enfrenta de uma maneira. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa. Interessante porque aqui a gente entra até um pouquinho na pauta de letramento / liderança inclusiva, que está vinculado ao negócio, que a gente está deixando aqui a cerejinha do bolo. A gente está empurrando para as pessoas ficarem conectadas. Mas vem forte, hein? Então, quando a gente entra em relação às perspectivas que nos recortam, a gente vai entender N formas, né? Comunidade de pessoas com deficiência, mulheres. Então, por exemplo, para a mulher, quando ela está numa rua à noite, você pode muito bem dizer aqui no meu lugar, Elis, ela não vai ter como principal medo ser assaltada. Ela vai ter como principal medo ser violentada. Exato. Eu fiz drag 2 vezes. Na segunda vez que eu fiz drag, eu saí 4 da manhã pra uma balada. Eu fiquei apavorado, como eu nunca tinha sentido, porque eu entrei nesse lugar. Ali eu acho que eu compreendo um pouco o que as mulheres falam. E isso a gente vai ter vários recortes para a comunidade preta, por exemplo, né? Abrir uma bolsa dentro de uma loja de conveniência, ser seguida por segurança, tá sempre com a notinha fiscal e por aí vai. E quando a gente entra dentro da comunidade LGBT, e aqui eu vou falar especificadamente em homens LGBT, olhando muito para homens gays, homens bis, homens mais afeminados, vamos trazer essa perspectiva e vamos fazer um recorte que o afeminado, ele vem da gente compreender que existe um pacto da masculinidade hegemônica, que homem não pode chorar, homem não pode parecer mulherzinha, dentre esses nãos que homem não pode. E a gente já entende hoje que não é masculinidade, são masculinidades. E o que acontece é que dentro dessas masculinidades que não eram aceitas, onde a gente tem muito do recorte desses homens da comunidade GLS, é onde a gente percebe algumas estratégias com que elas fazem com que você sobreviva naquele meio, principalmente escolar. Eu, por exemplo, nunca fui o aluno mais inteligente de todos. Tem alguns LGBTs que é o mais inteligente. Então ele é o mais inteligente, ele vai tentar concorrer e vai tentar parecer o homem hétero e ser alguém que não é. E adoro, tem gente ali dando tchauzinho. Isso acontece toda hora. E quando vem pro meu recorte, que era bem dessa espontaneidade que a gente conversava, e óbvio, isso depois de muitos anos de terapia, eu fui o aluno que todos os meninos da minha sala, eles não queriam me bater, porque eles me conheciam porque eu era legal, divertido, carismático. Eu adoro isso, tá? Então, assim, a gente tem várias questões aí que é interessante até para a evolução do ser, com todo o respeito e contexto na hora de falar. Agora, eu compreendo isso hoje. Eu compreendo que essa minha forma de ser, que muitas vezes tem lugares bem negativos, que você não consegue dar não consegue dar limite. Sim. Porque senão você não vai ser legal, aí você não vai ser reconhecido, aí vai na rejeição, a rejeição de pai, da figura masculina. Então, essas compreensões são até interessantes quando a gente vem aqui pro nosso papo, que a gente tá falando de liderança inclusiva. Falávamos mais cedo no bate-papo aqui que a gente estava palestrando sobre diversidade de negócio e a gente trouxe os impactos do machismo. Eu trouxe vários dados. O homem não pode estar relacionado a tarefas domésticas, está sempre vinculado ao sexo, não pode parecer nada diferente da heterossexuatividade, não pode ser fraco, ele tem que ser forte. Gente, troca a palavra homem e coloca líder. 70% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no trabalho. Entende que a gente está falando, né? A gente está falando de impacto de liderança de negócio, ou seja, que inspira para fazer o negócio acontecer no que está abaixo. A gente está falando aqui de compliance, a gente está falando aqui de jurídico, de legal. Olha o impacto que isso pode ter financeiramente para a empresa, marca empregadora. A gente está falando de reter e manter talentos, porque quando a gente fala de talentos e entra para recortes diversos, a gente compreende que se você não é uma liderança inclusiva, você não vai conseguir fazer com que aquela equipe vá para frente. E outra coisa, se o meu negócio ele é um negócio que ele atende a personas diversas, eu preciso ter um time diverso.
E para eu ter um time diverso, eu preciso saber como liderar um time diverso. E aí voltamos pro, inclusive, o nome do nosso podcast aqui. Estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre relacionamentos de pessoas. Perceba que eu trouxe todo esse meu recorte daquilo que me atravessa para compreender essa especificidade. E aí eu te pergunto, Elis, como é que seria para liderar uma pessoa com deficiência? Como é que é para liderar uma pessoa com TDAH, uma pessoa com autismo? Não é do mesmo jeito. Não é. Eu, por exemplo, aprendo. Toda hora a gente tá aprendendo, né? Sou um homem branco e, consequentemente, tenho muitas práticas racistas e a gente vai tomando consciência delas. Até quando eu descobri a consciência de classe e o racismo, eu achei que era uma vez só, né? Depois eu vi, porra. Uma coisa que foi muito importante pra mim foi entender que não se lidera mulheres brancas e mulheres pretas do mesmo jeito. Eu tinha algumas reuniões que eu tava fazendo, que eu recebi esse feedback que eu estava sendo racista, que do primeiro momento eu fiquei, nossa, mas como assim? A gente tem vários trabalhos que eles são trabalhos rápidos, né? Que você tá ali, tem um mês pra entregar uma coisa de 5, 6 meses, você tem uma equipe grande que tá construindo. E eu, num desses trabalhos, um trabalho muito grande que a gente tinha, pouquíssimo tempo, eu tava com uma equipe de mulheres negras, parceiras junto. E na reunião eu não abria espaço para elas porque não era um foco específico daquilo, no meu entendimento. Tá. E aí depois eu recebi um feedback da outra gestora que comentava, Rod, a gente precisa compreender que a mulher preta ela foi muito silenciada. Então a gente não vai conseguir ter o mesmo tratamento. Então é importante que ela tenha um espaço que muitas vezes você, quando liderava uma mulher branca, compreendia que estava, aspas, tudo certo. Então eu entro num lugar de compreensão que, peraí, é um jeito de ser totalmente diferente do meu, que se eu quero ser uma liderança inclusiva que vai favorecer com que essa equipe faça o que o meu negócio vai vender lá no final, eu preciso compreender essas características. E não é só fazer um letramento de uma empresa de 30 minutos, onde os outros 30 minutos eu fiquei no celular. É trazer pra vida. E não é porque é bonitinho, é porque o negócio tá te cobrando. O que a gente tá vendo aí dentro do negócio? Vamos lá. Nasdaq. Deixa eu fazer um apanhado aqui em relação ao negócio pra gente chegar. A gente recebeu aqui a Gabriela Augusto e esse deve ser o 4º episódio que a gente fala de inclusão e cada vez que a gente fala, a gente consegue trazer coisas novas. E ela falou uma frase que pra mim foi muito interessante, que é: diversidade não é caridade, que assim, nós não estamos levantando essas questões para que as empresas façam isso por simples amor, não é por isso, é porque tem um impacto no negócio e é justamente o seu assunto. Então, se você tiver já esses números, que eu acredito que você tenha, traga pra gente, por favor, para enfatizar isso. A diversidade colabora justamente para que esse negócio seja mais produtivo e mais inovador. E tem até uma frase, que não é nova, do Henry Ford, que é: se num time 2 pessoas pensam exatamente igual, quer dizer que uma delas é desnecessária. Então isso não tem nada de novo. A diversidade não tem nada de novo. É só a forma como a gente tá discutindo e fazendo isso acontecer e falar, isso é bom pro negócio. Traz os números aí. Beijo, Gabi, tava com ela agora há pouco também. A gente é parceiro. Boa, gosto muito dessa fala e eu vou complementar pra gente tangenciar um pouco mais com uma outra fala de uma parceirona minha, que é a Vitor Martins, especialista da área, ajudou a co-construir a área de diversidade da Nubank, que está na Swap agora. A Vitor tem uma ação que ela faz, inclusive parceirona nós somos, uma das nossas palestrantes, e ela traz a seguinte frase: diversidade não é pauta, é prática. Ótimo. Acho que esse é um ponto muito legal, daqui a gente discorrer o restante do nosso papo. Eu vou trazer o recorte de negócio para a gente entender 2 coisas: o que o mercado está fazendo e qual que é uma estrutura mínima quando a gente olha para dentro de casa. Vou começar pelo mercado. Quando a gente olha para o mercado, a gente precisa ter diferentes eixos de vistas levados em consideração. Primeiro, o perfil de consumo. Mas meu negócio é B2B, mas você tem pessoas que estão vivendo em sociedade onde isso vai estar diretamente atribuído a marca empregadora. Então vamos lá, perfil de consumo. Barbie, meu bem, não tá aí com esse sucesso todo porque é bonitinho. Se a gente for olhar, eu até tô construindo um artigo sobre isso. Se a gente for olhar quando o filme da Barbie foi criada, a estratégia que seria feita foi em 2016. 2016, 2017, mas já tem um certo tempo. De lá pra cá, a companhia trabalhou forte no lançamento de bonecas mais diversas que ela não tinha. Então, quando você olhar pra pessoas com deficiência, você vai ver que a Barbie lançou várias coleções de 2018 pra cá, que foram as que foram mais fortes em relação à pauta. E aí você vai ver um filme que ele não é um filme, ele é uma mudança
de estratégia de marca. O que a Mattel fez? Ela entendeu que a persona dela não se comportava mais com a Barbie estereotipada, ela trouxe essa persona e ela deu um novo lugar. Ela fez isso porque é bonitinho? Não. Imagina, a Mattel, uma das principais produtos, ela fez isso porque o que os dados vão dizer? Que anúncio culturalmente relevante vende 2 a 3 vezes mais. Que a comunidade negra, a comunidade LGBT é mais ou menos parecida a porcentagem, cerca de 50% vai preferir comprar de marcas, mesmo que mais caras, se apoiarem a causa. O Big Brother não tinha um monte de propaganda cheia de diversidade porque era bonitinho. Quando a gente olha, inclusive, tem alguns dados que eu não vou saber exatamente eles, mas rapidamente a gente pode perguntar pro Bard ou pro ChatGPT aí pedindo fontes que às vezes ele mente. Mas ele se confunde. Não se confunde. É, embrionário. Tem alguns dados que trazem que quando a gente tá falando... Se eu não me engano, as empresas vendem cerca de 40% a 50% mais quando elas estão trabalhando com questões que resolvam problemas sociais. Tem muitas pautas vinculadas ao que a empresa está fazendo para o meu negócio para além do lucro. Então aqui a gente pega perfil de consumo, tá? Só para a gente entender para onde a sociedade está indo. E aí, meu bem, eu acho que a gente já passou alguns anos em relação a essa pauta, a gente já conseguiu compreender que ela não surgiu na pandemia. Aqui no Brasil, ela teve uma efetivação muito forte na pandemia, ela já acontecia antes por conta das multinacionais em outros lugares, e sim, George Floyd, caso do Carrefour, pandemia, muitas coisas que trouxeram esse olhar para dentro e entrou como uma pauta de negócio que não se tinha antes. Vamos entrar num outro eixo pra gente entender um pouquinho mais... O tempo tá chegando no final. Tá chegando no final e eu tenho uma pergunta que eu ainda preciso fazer. Deixa eu terminar essa linha que eu acho que ela vai ser boa. Em indicadores de investimento. Investidores estão buscando indicadores de diversidade para investir. Investidores de agro, inclusive, tá? Um outro cliente nosso, uma grande empresa, um dos principais clientes deles são do Reino Unido. Eles perguntaram assim: vocês, no Brasil é proibido vaga afirmativa? Aí o cliente falou, não. Então por que esses números de diversidade tão baixos? A gente não vai mais querer ser cliente de vocês se continuar assim. Uma das principais contas. E o que é esse número baixo que eles estavam avaliando? A gente tá falando um tradicional de mercado, cerca de 20%, vai. Tá. A gente tá falando nem isso de pessoas pretas. Tá. Então a gente começa a compreender que tem investidor pedindo, sociedade tá cobrando meus clientes e a marca empregadora dentro de casa, reter talentos e todo o restante do que a gente já conversava aqui. Pra entender que não é um hemisfério ou uma outra coisa, é uma mudança de paradigma, de zeitgeist de sociedade. Emenda aí no ESG a questão de tá na moda, mas já tem um movimento anti. Como é que tá na moda e a gente nem entendeu ainda como trabalhar com isso, mas já tem um outro movimento contrário e se essa moda vai pegar? Meu bem, é muito legal essa tua pergunta, essa tua provocação, porque quando a gente vê um movimento anti, significa que uma coisa que veio antes reverberou. Sim. Então, no primeiro momento é interessante a gente observar como uma tendência natural da evolução. Então, veja só, vamos dar um exemplo, a pauta LGBT. Então, vamos imaginar que a pauta LGBT, antes ela era isso aqui. A gente olhou pra ela, a gente viu que, opa, tem gay, tem lésbica, tem trans, tem questões trabalhistas, tem questões de parentalidade, seguro, saúde, opa, nem sabia disso. A mesma coisa negra e por aí vai. Ou seja, a gente focou em coisas que não eram focadas e a gente ampliou. Consequentemente, esse ampliar dentro da economia, ele cutucou um olhar não tanto progressista, um olhar mais conservador e tradicional, que ficou incomodado. Então a gente vê casos como o da Bud Light nos Estados Unidos, onde caiu 17% da ação das ações da companhia, que restou em bilhões. Por quê? Porque a gente vê uma marca que tinha como uma comunidade muito forte, uma comunidade tradicional, onde sofreu um boicote direto por referências que lideravam a pauta. No Brasil nunca funcionou. A gente vê bem pelo contrário. Quando a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo, você vai ver que as pautas progressistas rendem muito mais, levam mais RP. É importante a gente compreender, a gente já sabe que diversidade é muito menos sobre projeto e mais sobre política, veio para ficar, tá tal qual inovação. Já mostramos esses eixos aqui na qual faz parte. Imagina quanto já se falou desse evento sobre a pauta. Segundo ponto, a pauta anti-SD, eu acho que ela ainda não ficou forte aqui. Os Estados Unidos já tem subido mais anti-SD, anti-trans, anti-LGBT, e a gente vai ver ela chegando com mais força no ano que vem. O que é interessante é a gente olhar para esses pilares e compreender que ela não está num monopólio, muito pelo contrário, quando a gente olha para todos os boicotes. Geralmente os boicotes fortes, eles são quando as marcas constroem
pautas ou constroem campanhas que vão contra alguma questão social. É uma tendência natural do movimento, é algo que a gente vai passar. E bem, não tem como a gente voltar atrás, a não ser que tenha qualquer ditadura ou coisa assim, porque a gente está trazendo as pessoas mais diversas para ajudarem a tomar decisão. E por que eu acredito muito no trabalho de diversidade e inclusão dentro do negócio, que não é assistencialismo, é perspectiva de negócio, que a gente já viu todos os resultados aqui, é porque é de dentro. O que a gente está fazendo com esse trabalho é, hoje, 90% de quem toma decisão para onde a economia está indo, ou seja, o mundo é o homem hétero, branco, cis. A gente está dizendo que esse cara representa 18% da sociedade. Ou seja, a gente começa a trazer outras pessoas de recortes diferentes. Com isso, maiores decisões diferentes são tomadas. E para fechar, uma visão talvez utópica, eu acredito que aqui nasce um caminho, a gente já vê um movimento forte sobre, de termos economias paralelas. Hoje a gente tem a tradicional vinculada ao Estado, tem o Bitcoin. Imagina que daqui a pouco a gente vai ter economia negra, economia LGBT, economia vegetariana, com camadas paralelas, com menos pessoas com dinheiro de muitos tomando decisão. A descentralização do poder através dessa descentralização da economia. E isso começa quando a gente abre para outras pessoas de recortes diversos começarem a tomar decisões compartilhadas. Muito bem, para finalizar, eu tenho aqui provocação para responder aquele de sopetão, tá? Então, ó, quais respostas humanas para cotas raciais e sociais? Necessárias. Reparação. Reparação, muito bem. Quais respostas humanas para as reuniões online? Às vezes podia ser um e-mail. Podia ser. E e-mail ainda está sendo usado ou só para spam? A nossa equipe não, ainda está sendo usado. Depende, tem alguns e-mail marketings, mas a nossa equipe é toda remota, viu? Toda remota. E tá na base do e-mail. Tá na base do e-mail, do Slack. Comunicação do Slack, assíncrona, metodologia ágil, né, gente? Exatamente. E por último, quais respostas humanas para os benefícios personalizados? Respostas humanas para benefícios personalizados. A tecnologia, a gente constrói muito um cenário de escalonar. E quando você escalona, você tem uma persona, basicamente, você não consegue personalizar. Eu acho que a gente consegue sim ter tecnologia como um meio, só que talvez não é um escalonamento com uma persona. Talvez a gente tenha umas 30 para conseguir personalizar um pouco mais. É igual remédio. Na palestra hoje, Pedro falou, muitos dos remédios são testados em homem, branco, hétero, cis. Será que funciona no homem preto do mesmo jeito? Será que funciona no homem com deficiência, no homem com autismo? Muito bem, como que a gente te encontra? Como é que as pessoas podem te encontrar? Boa, em algum lugar aqui apareceu meu nome. Porque se é nômade, fica difícil de encontrar. Na tecnologia dá pra encontrar no Tinder. Anywhere. Não, tô brincando. LinkedIn. Será que vai dar match? Não é? LinkedIn, Instagram, só digitar um nome, a gente tá por lá, tá criando conteúdo. Crio conteúdo com Quebrando Tabu, agora com isso da meia mensagem. LinkedIn Creator, fala um pouquinho da vida nômade, fala um pouquinho aí de tecnologia social e de empreendedorismo social. Mas precisa procurar certo, né? HOTTMAR. Só isso já acha, tá? H. Só o primeiro já acha. Vale muito bem também como senha de Wi-Fi. O que você acha? Eu gosto da ideia. Eu acho que a moda pega, hein? Mais uma vez, muito obrigada. Que papo super Obrigado, interessante. Foi tudo, adorei. Certamente foi o mais divertido. E você que está nos acompanhando aí, se inscreva no canal da ABRH, põe o sininho para poder receber as notificações. A gente tá no segundo dia do Conar, tem mais episódio amanhã. Eu sou Eli Soares, eu volto já já.